Bom, pessoal, então hoje vamos dar continuidade à matéria, o que a gente falou na última aula. Deixa eu só achar aqui qual foi o ponto em que a gente parou. A gente estava falando sobre o PyTorch, né? E aí a gente falou sobre método dos gradientes e modificações. Aí eu coloquei os links novos aqui também, então vocês também podem acessar pelos slides, tá? Vamos falar um pouquinho sobre alguns problemas que podem acontecer quando você treina redes neurais. O primeiro deles é inicialização, tá? Inicialização em rede neural é muito importante. A gente não pode ser muito descuidado quando for fazer inicialização, né, nessas redes, né? Principalmente se forem redes com muitas camadas. Até agora, a gente só aplicou no máximo duas, né? Que foi naquele tutorial que a gente fez do PyTorch, a gente tinha só duas camadas, né? Duas camadas escondidas e a camada de output era uma terceira, tá? Mas a quantidade de camadas no meio eram só duas. Então, quando você tem poucas camadas, tudo bem, inicialização não é tão problemático, mas ainda assim a gente precisa pensar em alguns problemas que podem acontecer, tá? Bom, o primeiro deles, né, que, bom, a motivação, né, é que tendo múltiplos ótimos locais, o ponto inicial do algoritmo de treinamento vai ser importante. A gente viu, né, mesmo rodando mais de uma vez, com as mesmas condições de inicialização e tudo mais, a cada inicialização a gente obtinha uma precisão diferente, né? Então, a cada inicialização a gente tinha uma estimação final da rede diferente, né? Porque, enfim, a gente já viu que as redes neurais têm várias simetrias, tem muitos ótimos locais, então o ponto onde você começa é bem importante para determinar como a rede neural vai ficar no fim das contas, tá? Então, a gente tem que ter cuidado na hora de inicializar os pesos e os vícios. Por exemplo, a gente não se aconselha fazer inicialização determinística. Por quê? Por alguns pontos. Imagina que você vai começar a sua rede neural inicializando deterministicamente. Então, você não vai gerar seus valores iniciais aleatórios, mas você vai começar de algum lugar. Primeiro, de que lugar você começa, né? Sei lá, um default, como você não quer fazer aleatoriamente, né? Seria começar todo mundo com zero, digamos, né? Aqui o meu vetor θ, é o vetor generalizado de parâmetros, tá? Então vai ser WL, DL, onde L varia de 1 até o número de camadas, né? Que eu vou chamar de L grande, talvez, tá? Então, meu θ é o vetor paramétrico inteiro, são todos os viés e todos os pesos, tá? Bom, e aí eu estou propondo, vamos lá, vamos olhar o que acontece se eu inicializar o θ zero como sendo zero, ou seja, todos esses pesos iguais a zero. Bom, isso vai dar problema, porque, por exemplo, se a gente tiver ReLU e eu começar no zero, o que acontece, né? Como é que é a ativação do ReLU? O ReLU de X, ele tem esse gráfico, né? Aqui está o zero, aqui está... então, ele tem duas partes, né? A função ReLU é definida como máximo entre x e zero. Ou seja, se x for positivo, ele vai retornar essa linha, e se x for negativo, vai retornar zero. E aqui no zero não tem derivada, né? Então, se eu for fazer isso, eu não vou conseguir derivar, tá? Com respeito a zero, porque não tem derivada. Eu até posso definir uma derivada, tá? No zero arbitrariamente. Eu vou dizer o seguinte, ó, a derivada antes do zero, em termos numéricos, tá? Não vai fazer sentido eu dizer isso matematicamente, mas o programa ele vai rodar com gradientes. Então, o que ele tem lá dentro, ele vai dizer para cada ponto qual é o gradiente. Internamente, o gradiente para valores negativos é zero, para valores positivos é 1, e no zero, se você quiser, você pode botar qualquer coisa. Você pode botar, o meu gradiente no zero vai ser zero, o meu gradiente no zero vai ser 1, tá? Mesmo se você fizer isso, vai dar problema.
né? E o problema está no seguinte, que você não pode inicializar MLP. Você até pode, mas assim, vai ser bem problemático você inicializar um MLP com todos os pesos iguais, tá? Isso dá problema. Dá problema por quê? Deixa eu ver se eu tenho uma figura aqui na frente. Bem, vamos olhar para essa figura aqui. Eu estou dizendo assim, ó, eu vou inicializar todos os Ws que entram nesse vetor aqui, todos os pesos que entram nesse vetor aqui, eu vou inicializar todos esses em verde igualmente a todos esses aqui em azul. Tá? Digamos. Então, digamos que os meus pesos, nem precisa ser assim, tipo, esse verde igual a. Não precisa nem ser esse verde igual a esse verde aqui. Nem precisa disso. Vamos supor que cada um desses pesos W entrando na camada 1 sejam os mesmos do que os pesos W entrando na camada, não, desculpa, no neurônio 1, entrando no neurônio 2. Então, eu estou supondo assim. Suponha que o W da camada 1, unidade 1, unidade 2 para ficar consistente com as letras, né? Seja igual ao W da camada 2, não, da camada 1, unidade 1. Então, suponha isso, tá? Esse W aqui são todos os vetores indo. Então, internamente, pode ser que os membros do W, dentro do W2 sejam diferentes, mas eu quero que eles sejam iguais um com o outro. Se eu começar assim, que é uma coisa mais... é menos restritivo do que começar com todos os parâmetros iguais, o que vai acontecer? O output desse cara, dessa unidade aqui, vai ser sempre igual ao output dessa aqui, certo? Pelo menos quando eu inicializei o algoritmo, tá? Então vai ser sempre igual. Então, se eu começar com todos os pesos iguais, como eu estou fazendo o método dos gradientes, o gradiente com respeito a W1, isso aqui vai ter a seguinte implicação, né? É que o gradiente da minha função objetivo com respeito a W12 vai ser igual ao gradiente com respeito a W11 da função f. Né? Eu estou supondo que isso vai valer para todo mundo, tá? Estou supondo que todo mundo tem os mesmos. Aí na camada 2, todos os pesos que entram aqui são os mesmos de todos os pesos que entram aqui, que são os mesmos dos pesos que entram aqui. Se eu fizer isso na rede inteira, quando eu for calcular o gradiente, vai dar a mesma coisa. O gradiente para cá vai ser o mesmo gradiente para cá, que vai ser o mesmo gradiente para cá, e assim sucessivamente. Então, eu comecei no mesmo lugar, com todos os pontos. O gradiente está sendo o mesmo também para todos os pesos. Então, todos os outputs aqui vão ser iguais sempre, né? Então, o output em verde vai ser sempre igual ao output em azul, que vai ser sempre igual ao output em vermelho, mesmo depois que o treinamento começar na rede neural, porque eles já começaram iguais e os gradientes vão ser iguais, tá? Ou seja, é tudo redundante, né? Para eu descrever o meu output, eu só precisaria de uma unidade. Então, se eu não prestar atenção com relação a isso, inicializar tudo igual, eu fico com uma rede que é muito limitada. Ela fica uma rede super complexa, porque tem um monte de unidades, mas todas as unidades fazem a mesma coisa em cada camada. Pode ser que na camada 2 as unidades o efeito seja diferente, mas todas as unidades na camada 1 vão fazer a mesma coisa. Então elas estão inúteis. Então eu só preciso de uma. E aqui também só preciso de uma. Então o modelo fica super parametrizado. Você acha que o modelo está com uma certa complexidade, ele está com uma complexidade muito menor. Ele está com, na prática, uma unidade por camada, tá? Então tem esse problema. Ele não aconteceu, esse problema não acontece com regressão logística ou regressão multinomial logística, porque a regressão multinomial logística ela só tem uma unidade já desde o início. A regressão logística ela não tem nenhuma dessas unidades aqui e nem essas aqui.
Então, ele já tem uma só. E aí não tem problema você inicializar todo mundo igual. Não vai dar problema, tá? O problema vai ser quando você tiver mais camadas, porque vai se reduzir a isso, tá? Mas o que mais? Mais alguma coisa? Não, né? Acho que é isso. Então, bom, só mais um fato, né, que decorre disso é que se você inicializar tudo igual, você deve ter um modelo e só tiver uma camada escondida, você vai ter um modelo que é equivalente ao modelo de regressão logística, tá? Então, o que eu quero dizer é que é difícil, né, a gente começar de forma determinística. A gente não pode ser leviano a ponto de falar assim, não vou gastar muito tempo pensando em inicialização, porque vai convergir rápido, eu inicializo em qualquer lugar e acha lá no ponto de ótimo. Não, se não tomar cuidado, pode dar problema. E uma terceira forma de você agir, que é muito comum, assim, é um princípio geral, né, da gente tentar seguir, é você obter estimativas rápidas só para inicializar o teto, tá? Por exemplo, eu não sei se, bom, alguns de vocês, eu acho que notadamente vocês que estão no final do período, né, no final nos semestres finais aí do curso de graduação, já devem ter, pelo menos em estatística, já devem ter visto inferência bayesiana. Uma forma de você inicializar os algoritmos de inferência do contexto bayesiano é você usar as estimativas clássicas, que são tipicamente mais rápidas de obter, como inicialização. Por exemplo, você está fazendo MCMC, o MCMC é um algoritmo que faz estimação de parâmetros em modelos de inferência bayesiana. Uma forma comum é você definir um modelo clássico, faz a inferência clássica, que tipicamente é rápido de computar pelo menos o estimador de máxima verossimilhança, e usa isso para inicializar seu MCMC. Mas no caso de redes neurais, é muito difícil você fazer isso, porque como é que você vai inicializar, né? Como é que você pensaria num modelo mais simples para pegar o output daquele procedimento de inferência e colocar como input aqui? É mais difícil, tá? Dá para fazer no início, assim, lá pelos anos 90 até o final dos anos 90, início dos anos 2000, se fazia muito isso, se fazia muito essa inicialização prévia, se você tinha mais de uma camada. Mas isso caiu em desuso porque ficou complicado demais e porque as pessoas descobriram macetes para inicializar de forma eficiente as redes neurais, tá? Que é um pouco do que a gente vai ver hoje. Então, o que que existia? Lá no passado, as pessoas faziam assim, elas criavam uma rede, vamos supor que eu tenho que treinar essa aqui, então faziam uma rede com uma camada só. E aí inicializava aleatoriamente, rodava essa rede e salvava os pesos, esses pesos aqui. Aí beleza. Aí o que que eles faziam? Inicializavam os pesos daqui e colocavam, e aqui colocavam o peso na segunda camada aleatório. Aí rodava tudo. Aí beleza. Fazia uma estimativa para cá. Depois colocava esse valor aqui e rodava tudo de novo com as três camadas, tá? Enfim, não faziam isso nem de forma supervisionada, tá? Faziam com modelos não supervisionados, tipicamente eram autoencoders ou Boltzmann machines, por exemplo, que não exigiam output, tá? Faziam só com, enfim, eram outros modelos, eram outros tempos. Aí, então, ainda bem, hoje ninguém mais faz isso, porque a gente não precisa, tá? Tem formas muito mais fáceis de inicializar seu algoritmo, tá? Então, esses métodos são métodos de inicialização aleatória. Tá? Mas não é todo método de inicialização aleatória que vai funcionar bem. Então, vamos ver alguns possíveis problemas tá? Que às vezes acontecem. Primeiro, bom, vamos pensar, a gente quer inicializar esses pesos, então vamos inicializar, sei lá, numa normal padrão. Então, você pega cada um desses Ws aqui e desses Bs e sorteia um valor da normal padrão. Seus valores vão variar aí entre menos 3 e 3, cada um deles, né? Enfim, que é normal, padrão, muito difícil dar um valor menor do que menos 3 ou maior do que 3, mas a maioria dos pontos vão estar entre esses dois valores. E aí segue a vida. Bom, isso vai funcionar em muitos casos, mas tipicamente são casos mais simples, tá? Então talvez isso não funcione bem
se você tiver camadas com muitos perceptrons. Tá? Por que não vai funcionar bem? Porque a variância dos que entra, a variância combinada do que entra nos inputs pode ser muito alta. E se isso acontecer, né, eu estou falando dos inputs combinados, o que eu quero dizer é o seguinte, eu vou apagar aqui para poder ilustrar para vocês com essa rede, tá? Porque lembra lá o que vai acontecer. Quando eu estiver inicializando, quando eu estiver rodando daqui para cá, fazendo o forward, né, para calcular a verossimilhança, o que vai acontecer? Em cada unidade dessa, na primeira metade, eu vou fazer o somatório, né, vou fazer a combinação linear do input com o output, certo? Com os pesos. Então, o que eu vou estar fazendo é WX, vou pegar para essa aqui. Então, nessa parte, que eu vou chamar de asterisco, o que eu estou fazendo é WX mais B, certo? Então, aqui eu poderia até colocar, né, que é 1 e 1. Então, isso aqui vai dar um vetor. Quando eu fizer isso, transposto x, eu vou ter, e somar com b, aqui no caso é b da primeira, e 1 também. Tá? Quando eu fizer isso, isso é o que eu estou chamando de input combinado. E o que vai acontecer? Né? Esse W11, ele é um vetor, certo? Ele é um vetor 1, 1. E aí, ele tem várias entradas. A última entrada é a quantidade de inputs, né? É a dimensão dos inputs. No caso das imagens, é a quantidade de pixels, P, tá? Então, o que vai acontecer? Cada um desses caras aqui, eu estou gerando da normal 0,1, certo? Então, está todo mundo aqui sendo gerado da normal 0,1. Quando eu faço isso e combino com x, o próprio x tem a sua variabilidade, tá? Que são os pixels, né? Cada pixel vai ter sua variância quando você comparar com múltiplas entradas. Mas tipicamente o que vai acontecer? Se você pensar, pode pensar até no x como sendo fixo, tá? Mesmo ele não sendo, mas enfim, vamos pensar, mesmo que eu pense no x como sendo fixo, o que eu estou pensando é o que está entrando na rede neural tem variância igual a var de W11 transposto x mais B11. Então, a variância do que está entrando é a variância dessa combinação, né, onde cada termo é normal 0,1. Então, se você tiver independência, né, como eu tenho aqui, e supuser que o x é constante, né, isso vai retornar o seguinte, W11 transposto, não, besteira. Isso aqui vai me dar x transposto, variância de W11, aí aqui é a matriz de covariâncias, e aqui vai dar x, mais a variância dos betas, a variância desse beta aqui, que vai entrar uma vez só, tá? Então, quando você for computar isso, né, aqui é a matriz de covariâncias, né, em que cada entrada vai me dar a covariância de W1i com W1j. Tá? Que vai ser 0 para i diferente de j e vai ser 1 para i igual a j, certo? Porque eu estou gerando tudo da normal 0,1, tudo independente. Então, no final das contas, isso aqui, né, vai ser identidade, né? Então, o que vai acontecer é que vai entrar o quadrado dos inputs, tá? Não, vai entrar a soma dos quadrados dos inputs, vai ser a variância. Se essa variância daqui for elevada, ela vai entrar bem alta nessa unidade. E o que está entrando nessa unidade? O que está entrando aqui precisa passar pelo ReLU. Desculpa, pelo ReLU não, pela função de ativação. Tá? Então, por exemplo, se a ativação for sigmoide, né, o que vai entrar aqui dentro tem essa variância aqui, que pode ser elevada, porque ela está sendo contada como somatório dos x's quadrados, né, do x e p quadrado em p,
Essa notação boa, porque deveria ser L, porque eu estava denotando T como sendo o número de covariáveis, mas essa variância aqui vai dar 1. Então, entra os quadrados aqui. Então, dependendo dos valores de xi, né, aqui eu tenho a função sigma de x, e aqui eu tenho x. Então, o que entra de input, né, vai ser jogado para uma sigmoide. E ele vai ter essa expressão aqui de variância. Então, o que pode acontecer? Você pode ter o que a gente chama de saturação dos gradientes. Na hora de combinar, apesar de você ter começado com uma variância razoável aqui, que não é muito alta, na hora de combinar todo mundo, pode ser que os valores deem altos, né? Principalmente se você tiver muitas camadas vindo, né? Se você tiver muitas observações aqui, muitos pixels, por exemplo, né? Então, você, na hora de somar esses quadrados aqui, pode dar valor muito alto. Se isso acontecer, a variância fica alta, e aí você pode pegar valores aqui ou aqui, dependendo da unidade, tá? Então, cada xzinho desse corresponde a uma unidade. Eventualmente, você vai ter valores aqui, mas você pode ter valores aqui, né? E aí, eu tenho que calcular gradientes com respeito a esses valores, né? Quando eu for fazer isso, eu vou ter alguns valores com gradiente muito próximo de zero. Então, é meio como se eu estivesse matando unidades, né? Logo de cara, porque ele vai começar com gradientes muito próximos de zero, com magnitude muito pequena, né? Na hora de carregar a informação de volta. E aí, quando acontecer isso, a convergência pode ser muito lenta, tá? Dependendo de qual foi o valor que foi gerado, né, para essas observações. Tá? Isso acontece também, não acontece só para sigmoide é mais claro de ver, né? Mas também acontece para ReLU. Lembrando que ReLU é assim, né? Você pode ter um monte de observações caindo no zero, e aí essas observações não vão sofrer updates, né? Então, você pode matar muitas unidades. O ELU também tem o mesmo problema, enfim. Então, o conselho é controlar um pouco essa variância, né? Escolher uma certa variabilidade aqui que leve em conta o número de unidades que estão na camada anterior, né? Porque esse número de unidades é que vai gerar a variabilidade aqui, né, dos inputs combinados. Então, quanto mais unidades eu tiver entrando, né, da camada anterior para cá, maior vai ser o potencial problema com a inicialização normal padrão, tá? Do que entra nos inputs. Então, esse é um primeiro problema que pode acontecer. Tá? E aí, como é que a gente pode se livrar ou ajudar a controlar esse problema? Bom, a gente pode ajustar, né? Então, a gente poderia gerar aqui, ao invés de gerar da normal 0, 1, a gente pode gerar da normal 0, 1 sobre o número de inputs, né? Ou qualquer função decrescente do número de inputs, desde que também não seja decrescente demais, né? Então, uma forma de controlar é com uma normal 0, 1 sobre NL menos 1. Então, para inicializar os pesos da camada L, eu vou contar quantas camadas, quantos neurônios eu tenho na camada L menos 1, que é a camada anterior, e vou fazer a variância dessa normal ser 1 sobre NL menos 1. Quando a gente faz isso, a gente fica um pouco mais robusto, né, com respeito a esse problema dos gradientes dando próximos de zero, né, e aí demorando muito para conseguir sair do lugar. E, pelo menos para algumas das camadas, né, dos neurônios. Os outros neurônios não vão ter isso, não vão ter esse tipo de problema, mas muitos podem ter. Então, quando a gente faz esse tipo de ajuste, né, a gente está uniformizando, a gente meio que está fazendo com que tudo sempre tenha variância 1 antes de entrar aqui, tá? Entre muitas aspas. Alguma dúvida, pessoal, nessa intuição de colocar 1 sobre o número de elementos que está entrando? Bom, e aí pode ser que tenha um outro problema, tá? Mesmo fazendo assim, isso, enfim, esse tipo de inicialização, ele já dá conta da maioria dos
sei lá, já dá conta de muitos casos, né? Principalmente para redes mais simples, que não tenham tantas camadas assim, mais do que 2, 3, 4, 5, tudo bem. Agora, se você começa a ter modelos com muitas camadas, você não fazer esse tipo de inicialização pode gerar problemas. E quais problemas são esses? Os problemas é que a ordem de grandeza dos pesos que vem aqui, que vem em cada camada, pode ser muito diferente. E usualmente vai ser, tá? Então, as camadas, os pesos, depois que você faz o treinamento da rede, você pode ver que os pesos daqui têm uma magnitude diferente dos pesos daqui, que tem magnitude diferente dos pesos daqui. Eles podem estar em ordens de grandeza muito diferentes. Ou então, simplesmente pela variância, né, na hora de você fazer a inicialização, você pode inicializar com ordens de grandeza muito diferentes esses pesos, tá? Então, tem esse método, que é um método de inicialização de Xavier, que chama, né? Que vem desse artigo aqui, que é do Glorot Bendio, Understanding Difficulties of Training Deep Forward Neural Networks, blá, blá, blá. Faltou aqui umas aspas. Então, o que os caras fazem, né? Eles notam o seguinte, você precisa controlar não só a variância dos inputs, né, do que está entrando nas redes, mas também é interessante controlar a variância dos pesos no outro sentido, né, do output para o input, porque na hora de você fazer o forward, né, na hora de você calcular o valor da verossimilhança, você vai daqui para cá. Então é isso que a gente está olhando quando está levando em conta as camadas anteriores. Então o que os autores notam, e no artigo ele tem justificativas bem melhores do que essa intuitiva que eu estou dando, mas aí já foge muito do escopo da aula. É você levar em conta também o sentido contrário, ou seja, você vai inicializar levando em conta não só o número de camadas que entra, né, o número de camadas, número de unidades na camada anterior, como também o número de unidades na camada posterior, né? Então, leva-se em conta as duas coisas, tá? Vou levar em conta o J e o J mais 1, né? Na verdade, acho que aqui deveria ser J menos 1, tá? Enfim, tem explicações mais bem feitas lá no artigo, mas é que envolve muita conta, e eu não queria entrar no detalhe. Eu só queria dizer que isso realmente faz muita diferença. Quando eu estava no doutorado, eu estava rodando alguns modelos que tinham mais camadas, né? Umas 10, por aí, 11 camadas, e eu não conseguia simplesmente, eu inicializava tudo usando o método anterior, né, de fazer 1 sobre NL menos 1, como variância da normal, e não saía do lugar nunca. E quando eu usei esse método, que inicializa de uma uniforme, onde os dois extremos são dados por essas expressões aqui, ele rodou muito melhor, né? Enfim, eu conseguia sair do ponto que eu inicializei e as cadeias convergiam e funcionava bem. Né? Então tem toda uma justificativa por trás, mas aqui é bem complicado, eu não queria entrar no detalhe. E que foi basicamente a partir desse artigo em que as pessoas pararam de fazer inicialização camada a camada, rodar uma camada, pegar o output final do treinamento daquela camada, fixar, rodar a camada seguinte, tá? Então, é uma coisa meio boba, né? Tipo, você vai ficar por raiz de 6, que raiz de 6 está aparecendo aqui? Mas é uma coisa efetiva, que funciona, e é fácil de amostrar. Isso aqui significa que você vai mostrar para cada W, você vai olhar o número de camadas anteriores e o número de camadas seguintes e vai inicializar de acordo com uma uniforme variando entre esses dois extremos, tá? Bom, e aí lá no artigo tem mais recomendações, tá? Então eles falam sobre por que fazer desse jeito, então fica mais claro, eu acho. Mas basicamente a ideia é essa, a ideia é você controlar também na hora que você está voltando, que é o que você vai fazer quando vai calcular os gradientes. Então, se você controla também na hora de inicializar a quantidade de valores que estão
saindo, né, de pesos que estão saindo da sua unidade, que são esses pesos aqui, o que você vai fazer é que na hora de calcular o gradiente, que você calcula daqui para cá, o gradiente com respeito a esses caras vai levar, a variância do gradiente com respeito a esses caras vai ser levada em conta em termos da quantidade de gradientes que vão ser calculados aqui em cima. Então, pode ser que na hora de calcular o gradiente, ele venha com muita variabilidade, né? Por conta desse fato, né? Aqui eu estou contando como variabilidade intrínseca ao fato de que eu estou inicializando aleatoriamente cada peso, tá? Então, enfim, pessoal, são aquelas coisas de dicas, né, que funcionam mais do ponto de vista, que funcionam bem do ponto de vista prático e que acabam pegando, né? Então, nesse caso, a inicialização feita assim costuma ajudar bastante. Lá no PyTorch, a gente não precisou preocupar com isso, porque ele já tem uma rotina interna de inicialização que leva em conta o número de camadas, tá? Então, se vocês lembrarem, né, lá no código a gente não inicializou, não forçou a inicialização em lugar nenhum, porque o próprio PyTorch já faz a inicialização e já leva isso em conta internamente, tá? Bom, então, sobre inicialização era isso que eu tinha para falar. Se vocês quiserem mais detalhes, deem uma olhada no artigo. Ele tem muitas ilustrações lá, é bem legal de ver. Ele tem, enfim, tem umas contas que são meio chatas de fazer, até meio simplificadas, né? Tipo, enfim, é só vendo lá para saber para ver o que tem. Mas basicamente eles fazem umas simplificações sobre as unidades latentes e tal. Então, sobre essas funções de ativação, né? E aí mostram que isso aqui é ótimo de acordo com um certo sentido, tá? Que tem a ver com a variância dos gradientes. E aqui, bom, aí agora eu queria abordar um outro tema que diz respeito à flexibilidade das redes neurais, né? Tipo, por que as redes neurais tendem a performar tão bem quanto performam em casos de, por exemplo, reconhecimento de imagens, em casos de reconhecimento de voz, enfim, tem várias aplicações em que a gente usa redes neurais. Então, vamos lembrar o seguinte, pessoal. Rede neural nada mais é do que uma função, tá? Ela é uma função que vai do espaço dos inputs no espaço dos outputs, certo? E essa função ela é dada pela aplicação sucessiva de transformações afins com funções de ativação não lineares. Eu quero voltar para deixar explícito esse ponto. Em algum momento aqui atrás a gente menciona isso. Deixa eu ver. Não é aqui. Cadê? Certo? Aqui. É aqui que eu queria chegar. Tá? A rede neural em si é essa parte, tá? Então, percebe o seguinte, né? Que P, que é a probabilidade que eu estou plugando na Bernoulli, esse P é uma função da camada anterior, que é uma função da camada anterior, que é uma função do input. Então, é sempre assim. A minha rede neural aqui, ela está sendo usada para modelar PI, né? Como função de XI, tá? Na verdade, talvez o melhor jeito de eu escrever com menos abuso de notação, seria PI seria dado por uma G, que depende de parâmetros, né? No caso, vou botar aqui talvez G θ, de xi, aonde θ engloba todos os meus parâmetros, W1, W2, B1, B2. Também tem o W3 e também tem o B3, tá? Então, pessoal, a rede neural é uma função, é só isso, tá? Ela é uma função obtida através de composição de funções. Que funções são essas? Bom, são as ativações não lineares e a função afim, tá? Então, o que eu estou fazendo essencialmente, né? Vai existir uma função teórica que leva dos inputs na probabilidade do output. Por exemplo, se a gente pensar no xi como os dígitos, né? Existe uma função, né, teórica e desconhecida que leva a cada
dígito possível que a pessoa escreve, um label, né? Então, essa função, por exemplo, ela vai levar esse dígito no valor 1. Ela também vai levar esse dígito no valor 1. Porque tem gente que escreve 1 assim. Também tem gente que escreve 1 assim. Então, essa função teórica, ela vai levar todos esses 1s no 1, né? E até se eu escrever 1s um pouco mais deslocados, por exemplo, assim, essa função teórica também vai ter que levar no 1, tá? Então, essa aqui é a função teórica que eu quero descobrir, né? Que função é essa? E o que eu vou fazer é, eu vou usar a gθ como uma função parametrizável, né? Que eu vou aprender, né? Vou buscar dentre todas essas funções gθ, né? Onde essa função varia dependendo do θ que você pega, tá? Então, vou escolher dentre todas as g's, qual é a melhor g, né? Qual é a g que mais se aproxima dessa função teórica que eu desconheço, que associa a cada forma diferente de escrever o dígito 1, 1, a cada forma diferente de escrever o dígito 0, o valor 0, tá? Então, é isso que eu quero aprender essa função, tá? E daí é que vem a noção de que redes neurais podem ser aplicadas em muitos casos, porque o que a gente faz, né, como, sei lá, como matemáticos, como estatísticos, como engenheiros, né, é estimar funções, né? A gente percebendo isso ou não. O que a gente está fazendo é sempre estimar função. Quando a gente quer achar qual é a melhor relação que descreve esse conjunto de pontos, y e x, o que eu quero é descobrir qual a função que associa y a x, né? Então, eu quero aproximar essa função aqui. Eu quero aproximar a função que leva x em y, essa função é errática, mas parece estar retornando na reta. Então, beleza, eu quero estimar essa reta aqui, tá? Então, é sempre isso, pessoal. O que a gente quer, no fim do dia, quase sempre é estimar uma função. Tá? E as redes neurais são só um grupo de funções. Se eu for olhar para as retas, né, é um grupo bem restrito. Né? O grupo de funções f de a a b, nesse caso, né, eu deveria escrever assim, né? No caso que eu quero, é um grupo de funções FAB, aonde essa FAB é função que vai de R em R, e que FAB de X retorna a X mais B, tá? Então, aqui eu estou nesse conjunto de funções. Se eu quiser incluir funções quadráticas, eu posso também. Eu incluo mais um parâmetro C aqui e faço cx ao quadrado mais ax mais b, tá? Então, então o que eu estou fazendo é, primeiro, a primeira escolha que eu tenho que fazer num problema de regressão ou de associação entre inputs e outputs, é escolher minha classe de funções que eu vou usar para aproximar. E lá no início a gente tinha visto retas, planos, splines, funções polinomiais, tá? Então, a primeira coisa é escolher a classe. E a gente precisa escolher uma classe que seja capaz de retornar, né, a função que seja mais parecida com essa função teórica por trás dos dados. Tá? Bom, e aí, nesse contexto, quando a gente para pensar sobre redes neurais em particular, a gente tem alguns resultados bastante interessantes, tá? Que são os seguintes, né, com respeito à flexibilidade das redes neurais. Então, existem alguns artigos teóricos, eu coloquei aqui 2 deles, né? Mas existem vários, tá? Que tratam do que a gente chama de aproximadores universais, né? O que é aproximador universal? Aproximador universal é uma classe de funções, como era aquela g de θ que eu tinha escrito para vocês, que era a função da rede neural, e aí esses aproximadores estão sendo usados para aproximar funções teóricas que a gente não consegue observar. E tem um resultado, né,
que diz o seguinte, que está descrito nesse artigo, é que uma única camada latente, ou hidden layer, né, é suficiente para aproximar qualquer função mensurável arbitrariamente bem, desde que a gente possa aumentar o número de neurônios naquela cadeia, né, naquela rede neural. Tá? Então, é um resultado muito forte, tá? Que diz que se eu tiver uma camada, basta uma camada, eu consigo aproximar arbitrariamente bem qualquer função mensurável. Tá? Para quem não sabe o que é função mensurável, enfim, função mensurável a gente vê em teoria da medida, tá? Mas eu entendo que quase, não sei, na graduação não é muito comum, pelo menos na estatística. Talvez o pessoal da aplicada conheça mais sobre isso. Mas, assim, se você não conhece, que não sabe o que é uma função mensurável, você pode pensar na função mensurável como qualquer função que você consegue imaginar na sua cabeça, por mais louca que seja. Assim, você tem que ser muito inteligente para conseguir imaginar ou já conhecer, né, para imaginar uma função que não é mensurável, tá? Até coisas esquisitas como, sei lá, o conjunto de Cantor, definindo a função escada de Cantor, é mensurável. Então, qualquer coisa louca que você conseguir imaginar vai ser mensurável também. Tá? Então, qualquer coisa, basicamente. Então, se você tiver uma função assim, você consegue aproximar com rede neural tão bem quanto você queira. E o que significa tão bem? Bom, tem uma... Aí cada artigo vai definir de uma forma, né? Mas se eu estiver pensando como ReLU simplesmente em uma camada, eu vou ter algo assim, que é linear por partes. Então, se eu colocar mais camadas, esses pontos onde a reta muda vão ser cada vez mais frequentes, e aí eu consigo aproximar essa função que está aqui por trás. Tá? Então, tem vários resultados, né, nesse sentido de aproximações. Né? Um outro artigo que também fala sobre isso é quando que as redes mais profundas e as redes mais rasas devem ser usadas, né? Tipo, por que é melhor você usar, por que você deve usar redes com muitas camadas ao invés de usar redes com menos camadas, se você já consegue aproximar qualquer função mensurável arbitrariamente bem com uma camada? Bom, a questão é que pode ser que para você aproximar tão bem quanto você queira com uma camada, você precisa de uma quantidade absurdamente imensa de unidades latentes para poder fazer a aproximação, tá? Então, se você coloca, ao invés de pegar essas unidades e colocar tudo na mesma camada, você coloca em camadas sobrepostas, uma em cima da outra, você vai precisar de menos unidades para conseguir ter uma mesma qualidade de performance, né, de previsão ou de aproximação. Tá? Então, nesse artigo ele vai entrar com um pouco mais de detalhes. Ele também é um artigo bem teórico, com muitas demonstrações e tudo mais, mas ele basicamente vai dizer isso, né? Que no final das contas você precisa de exponencialmente menos unidades quando você coloca essas unidades uma em cima da outra, tá? Ao invés de colocar tudo gigante para você fazer as suas estimações, tá? Tudo com uma camada, mas muito grande. É um exercício legal de fazer, eu não sei se eu coloquei aqui, mas... Não coloquei, mas deixa eu ver se eu consigo voltar. Ah, sim, melhor, porque eu não preciso ficar... Quero ver se eu acho aquele link em que a gente fazia o treinamento da rede no computador. Onde deve estar isso? Ah, eu acho que deve estar no final daquela parte da interpretação. Está aqui, isso. Playground.tensorflow. Isso, porque aí a gente pode fazer o teste, né? A gente pode usar uma rede neural e ver se a gente consegue fazer isso com mais neurônios. Ele só chega a 8, né? Ah, esse dá porque esse é um caso bem simples. Então, se a gente colocar mais camadas, obviamente vai funcionar. Esse aqui que é mais desafiador.
né? Eu acho que ele não vai conseguir pegar, tá vendo? Essa parte aqui não está classificando bem, mas ele ainda está rodando, né? De repente. Tá faltando ajustar melhor esses aqui. Bom, enfim, com 8 neurônios fica assim. Se eu colocar mais camadas, vamos ver, se eu colocar 4 camadas com 2 em cada uma. Vamos ver se melhora. Talvez não melhore, porque depende do número específico, né? Então, como eu estou limitado a 8, que é o máximo que ele faz em uma camada, talvez assim também não consiga coisas lá muito boas. O que acontece aqui, né? Não deu. Eu provavelmente tenho que fazer o seguinte, aumentar mais neurônios. E aí o ideal seria, só porque aqui é rápido de rodar, então, claro que isso vai depender do problema. Mas o que eu poderia fazer era contar quantos neurônios eu tenho aqui, né, 18, e tentar empilhar todos os 18 juntos, né, para ver o que ia acontecer. Mas, bom, é bem desafiador esse caso, mesmo com muitas camadas, é difícil. Sem incluir x ao quadrado, x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, fica bem difícil. No momento que eu incluir esses dois, fica mais fácil. Porque a gente já viu, né, o x ao quadrado é uma parábola, e se você corta essa parábola no meio, você consegue separar a parte da região do meio, que é o que faz esse risquinho que está aqui. Está vendo? Esse risco vertical, ele está selecionando só a parte do meio. E ele consegue dobrar essa parte do meio e fazer o espiral. Aqui já deu uma melhorada. A região está bem errática ainda, mas... Ô, professor, de onde que a gente tira alguma intuição para saber como construir quantas camadas, qual o número de células em cada camada? Isso é difícil, basicamente. Depende de qual modelo você quer tomar. Em alguns casos, dá para fazer. Por exemplo, a gente vai ver agora como que faz spline usando rede neural. Então, no caso de spline, você consegue ter uma intuição, porque você olha, se você puder olhar para a curva, você vai dizer, eu quero tantos nós, né? Então, você, estipulando o número de nós, em função dele, você tem o número de camadas que você vai usar na rede e você também tem quantas unidades por camada você deve usar. Então, salvo assim casos em que você consegue visualizar, você até consegue pensar em alguma coisa, né, que talvez funcione. Mas na prática, a gente não sabe. A gente só sabe por tentativa e erro ou porque outras pessoas já fizeram. Por exemplo, MNIST, eu sei que MNIST com 2 camadas você já consegue mais de 95% de acurácia, né? E nem precisa ter tantas unidades assim. 150, que foi o que a gente usou, já é suficiente. Mas, porque é um problema que é muito batido, entendeu? Então, se eu fizer 2 camadas com 5 e 5, provavelmente não, ainda vai dar um bom resultado, porque regressão logística só tem uma, né? Logística multinomial só tem uma e a gente já consegue mais de 90% de acurácia. Então, a gente nem precisa de ter tanta complexidade assim. Mas eu diria que é difícil, assim, de antemão, se é um problema totalmente novo que você nunca viu, é difícil saber. Então, tem que ser por tentativa e erro. Quando você coloca muitas camadas, o seu potencial é de descrever coisas mais complicadas. Então, você vai tender a usar modelos muito profundos se você tiver uma intuição de que a função que você quer aproximar é uma função extremamente complexa. No caso de imagens naturais, essa função vai ser bem complexa. Ela vai ter que levar todas as imagens de cachorro para um lugar e todas as imagens de gato para outro lugar. Então, é um espaço super complexo. Então, aí você tem intuição de que você deve usar mais camadas e mais unidades por camada. Mas quantas você vai usar por camada e qual quantidade de camadas,
Não dá para saber. Dá para saber pela literatura, assim, tipo, você comparar, o cara conseguiu com não sei quantas, então já sei que esse número de camadas está razoável. Mas não tem muito uma receita de bolo, é um pouco difícil. Ok, obrigado. De nada. Deixa eu voltar para os slides, porque aí eu já falo com vocês sobre os splines dentro de redes neurais, para a gente ter uma noção, porque eu acho que ele vai ajudar a ter uma intuição. Então, eu coloquei aqui dois resultados, dois artigos que dão um argumento teórico, tá? De que você consegue aproximar arbitrariamente bem, define o que é aproximar, o que significa arbitrariamente bem, em alguns casos. Mas a gente consegue ver graficamente também, tá? Eu acho que até para a gente aqui é mais palpável, né? É mais útil a gente olhar para a interpretação geométrica, né, do que está acontecendo. Porque aí a gente tem uma intuição melhor do porquê funciona. Então, eu só queria relembrar com vocês que a gente pode pegar diferentes tipos de função de ativação. Por exemplo, sigmoide, que tem essa cara, relu, que tem essa cara aqui. Aí tem a Lick relu, que é a mesma coisa que a relu, mas ao invés de ficar com zero quando x é negativo, eu vou pegar um pouquinho, uma inclinação aqui, só para que o gradiente não dê zero, tá? Para que a gente consiga também fazer updates pelo passar o gradiente, né, diferente de zero, em todo ponto, tá? E não parar de treinar as unidades que vêm antes só porque o relu deu zero. E também tem o elu, que é tipo o relu, mas uma versão suavizada e é uma versão que os autores chamam de centrada em zero. E tem umas vantagens que eles argumentam. Eu só queria dizer que tem vários tipos de função de ativação e que cada tipo vai te dar redes que são ligeiramente diferentes, que são diferentes umas das outras. E aí eu vou falar especificamente sobre ReLU e como o ReLU está relacionado, por exemplo, à aproximação por funções lineares por partes, que são os splines lineares que a gente viu lá no início do curso. Então, o objetivo é o seguinte: eu quero descrever, eu quero mostrar que existe um potencial grande, né, existem vários como posso dizer, existem várias funções, né, que eu posso aproximar usando o ReLU. E como é que eu faço isso? Eu vou criar um bloco de funções que é um bloco assim, tá? De trapézios. Então, eu vou mostrar como é que você faz para criar uma rede neural que o output sejam trapézios. Tá? O output em forma de gráfico. Tá? Sejam trapézios assim, sem contar essa parte aqui, tá? Ou seja, o gráfico seja um gráfico de um trapézio tirando a base. Então, a gente pode descrever o output, né, o meu H3 de x, né, como sendo essa função aqui. Então, o que é essa função? Essa função ela vai retornar módulo de A menos B, que é essa distância aqui, mais epsilon, aplicado, bom, transformado por H1 e por H2 e por H1 e depois eu transformo via H2 Como assim? Associada a essa função, eu tenho esse gráfico, tá? Esse gráfico que representa nada mais do que uma rede neural, tá? É só tá uma organização meio esquisitinha. Se você puxar esse cara para baixo, você vai ver que é uma rede neural, tá? E esse aqui você puxa para cá. Então, esses caras são os vícios, tá? Os viés. E o X é o input. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descrever por partes cada trapézio cada parte do trapézio. Então, essa primeira parte aqui é ReLU, certo? Porque ela pega assim e assim, tá? Então, eu vou definir um trapézio aonde esse comprimento aqui vale epsilon.
tá? Ou E, como eu deixei denotado aqui. E esse aqui também vale E. E aqui eu coloquei bem pequeno, tá? O valor de E. Então, a gente tem um ReLU, que é esse aqui, que está levando em conta essa parte, tá? E a gente tem outro ReLU que está levando em conta essa parte aqui e um valor constante, igual a K, que é esse valor que aparece aqui em cima, tá? Então, tem que fazer um pouquinho de conta para ver que vai ser equivalente, tá? Então, vamos olhar. O H1, 1 de x menos A. Como é que é o gráfico disso? O H11 de x menos A, esse H11 é o ReLU. Então, ReLU de x menos A vai dar máximo entre x menos A e 0. Então, vai ser... Acho que é melhor eu colocar aqui. ReLU de x menos A é igual a x menos A se o x for maior do que A, ou 0 se o x for menor ou igual a A, né? Porque é isso que o ReLU faz, vai dar x menos A, se x menos A for maior do que 0, ou seja, se x for maior do que A, ou 0 se x for menor ou igual a A, tá? Então, o gráfico dessa parte aqui, que é o H11 de x menos A, vai ter essa cara. Então, talvez seja melhor eu fazer assim. O A está aqui. Tá? Então, essa parte tem essa inclinação, x menos A. Tá? Então, eu estou somando essa função menos essa função aqui, que é o H12. Então, H12 de menos x mais b. Como é que vai ser o gráfico? O gráfico vai ser... Deixa eu ver se eu posso colocar aqui. Aqui tem o b. Então, menos x mais b. Então, vai ser menos x mais b, se menos x mais b for maior do que zero, ou se menos x for maior do que menos b, ou se x for menor do que b. E zero, caso contrário, caso x seja maior ou igual a b. Tá? Então, aqui no caso, essa parte deu zero, e essa parte aqui deu menos x mais b, né? É isso? Menos x mais b. Quando x é igual a b, essa função vai dar zero, e menos x, então ela é inclinada assim. Tá? Então, vai pegar essa parte positiva daqui. Então, o que essas duas partes fazem é gerar esse tipo de inclinação. Tá? E aí, quando eu somar a distância entre a menos b mais epsilon e plugar aqui dentro dessa função, que também é ReLU, ele vai me retornar esse ponto de corte aqui. Talvez, acho que a forma mais fácil de expressar isso seja traçando o gráfico, né? Para vários valores diferentes de x. Aí eu acho que dá para ver que vai dar um retângulo, que vai dar um trapézio. Porque ainda tem que pensar nisso, né? Eu tenho que pegar esse output, somar com a menos b mais epsilon para ele fazer esse cortezinho que aparece aqui em cima. E assim conseguir escrever o meu trapézio. Depois eu penso em uma forma talvez melhor de ilustrar esse ponto. Acho que eu vou fazer um código no R e simplesmente traçar essa curva, onde todos esses Hs aqui são ReLUs, para vocês verem que de fato vai dar um trapézio, tá? Mas aí, bom, enfim, tem que confiar que dá um trapézio que aproxima o retângulo AB e de altura K. A única diferença é que tem um decréscimo aqui de E pequeno. Então, o que eu queria dizer era o seguinte: se você estimar esses parâmetros, né, se você puder estimar o K, estimar o E, estimar o A e estimar o B,
você vai conseguir fazer todos os trapézios, né, possíveis, né, combinando redes com essa cara. Quando você faz isso, você consegue descrever por partes, né, funções desse tipo, aproximadamente, tá? Porque tem as basezinhas do trapézio, então elas vão se interpolar. Mas o meu ponto é o seguinte, que se você coloca essas unidades lado a lado, você consegue aproximar funções com diferentes, com diferentes comportamentos, tá? Então, se você... Aqui, ele está fazendo sempre do 0 a 2, né? Então, ele colocou poucos pontos, mas se você quisesse colocar mais, você conseguiria até aproximar uma função contínua aqui por trás de forma melhor, tá? Então, pessoal, isso é só um argumento. Por quê? Porque quando a gente vai falar de função, por exemplo, função mensurável, a função mensurável ela pode ser, na hora de você definir funções mensuráveis, você pode definir, por exemplo, pelos trapézios, né? Vendo funções que podem ser aproximadas por trapezoides, tá? Ou por, na verdade, é por funções linearmente constantes, né? Existe uma forma de você construir funções mensuráveis que é através de funções linearmente constantes. Então, isso é só um argumento por trás do que pode ser explorado para dizer que redes neurais ReLU conseguem aproximar funções mensuráveis, tá? Mas depois eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um código no R para retornar isso aqui e fazer um plot para vocês para ver que vai dar de fato esses trapézios. Mas não é nem a melhor forma de ver, né? Aí aqui só tem a justificativa, né, das funções serem aproximadas de forma linear. Esse outro artigo, que é do Arora, ele faz uma outra construção, tá? Ele usa ReLU para construir de forma direta qualquer função linear por partes. Então, a gente consegue, né, se convencer de que toda rede neural ReLU vai representar uma função afim por partes. Porque na hora de combinar coisas assim, né, eu vou ter funções que são lineares por partes, tá? Na hora de combinar esses ReLUs uma com as outras. Porque cada parte é linear, então se você somar funções lineares por partes, uma quantidade finita delas, a função também vai ser linear por partes. Agora, acontece que a recíproca também é verdadeira. A gente tem que toda função afim por partes pode ser representada por uma rede ReLU. Isso aqui é a parte talvez mais difícil de mostrar, né, de ver que toda função afim por partes pode ser representada por uma ReLU. E é isso que os autores nesse artigo aqui vão argumentar. E a gente vai ver que dá para... A gente vai ver um exemplo de uma função linear por partes em que dá para entender que, de fato, elas conseguem ser feitas através de várias ReLUs, uma do lado da outra. E aí, bom, eles têm dois teoremas lá que falam sobre isso, que é, dada qualquer função afim por partes f com p partes, né, então são p partes lineares, o que eu estou dizendo afim por partes, mas é a mesma coisa que linear por partes, tá? Então, existe uma rede neural de duas camadas com p nós que representam f, tá? Então, se eu quero p partes, eu posso construir uma rede neural com duas camadas, cada uma com p nós. E essa função vai ser exatamente igual a f. Tá? Então, esse teorema 2 ele já está me dando a recíproca desse teorema, né, da primeira afirmação, que toda rede neural representa uma função afim por partes, toda rede neural ReLU. Então, aqui eu já sei, por esse teorema, né, que toda função afim por partes pode ser representada por uma ReLU. E aí, além disso, ele vai dar outras condições, né? Qualquer ReLU que represente f possui tamanho pelo menos p-1. Né? Então, qualquer função representada por uma ReLU com mais de duas camadas pode ser representada por uma ReLU com duas camadas. Tá? Então, isso é interessante, né? Quer dizer, mais camadas, se eu tiver quantidades de neurônios ilimitadas, eu consigo, com mais camadas, refletir a mesma coisa que eu refletiria com duas. Né? Então, meio que eu só preciso de duas camadas, desde que eu possa colocar lá quantos pontos eu quiser.
Então, também é naquela linha do colocar muitos neurônios em poucas camadas ou colocar menos neurônios em mais camadas. Tá? Bom, e aí aqui no final ele tem a teorema principal, né, que toda função nesse espaço pode ser arbitrariamente aproximada por uma função ReLU. Aqui eu acho que é o espaço das funções contínuas, que é diferenciável, se não me engano. Diferenciável que vezes, não lembro mais. Então, deixa eu mostrar para vocês como é que funciona a interpretação disso. Tá? E essa é bem mais fácil de ver do que a dos trapézios. Então, aqui eu vou definir duas funções. Eu vou definir a G+, e no outro slide eu vou definir G-. O que é G+? A função G+, é uma função que tem esse gráfico aqui. Tá? Ou esse, ou esse. O mais, ele está indicando que a inclinação diferente de zero está na parte da direita. Tá? Então, eu vou definir funções da forma G mais x, em que essas funções são zero, se x é menor do que a, ou as funções são R, que multiplica x menos a, se x for maior do que a. Tá? Então, aqui talvez eu devesse colocar Rzinho e Azinho aqui como argumentos caracterizando essa função. Tá? Mas, por clareza de notação, eu não vou escrever esses valores. Tá? E aí, o que acontece? Bom, como é que fica o gráfico dessa função? É exatamente o que está aqui, ó. Porque é zero quando x está à esquerda de a, e quando o x é maior do que a, ele vai retornar r vezes, ou seja, o coeficiente angular é igual a r, que quer dizer que quando eu avanço uma unidade no eixo x, eu avanço r unidades no eixo y. Então, aqui o coeficiente angular é igual a r, e ela tem essa reta, esse pedaço de reta tem como raiz x igual a a. Então, está caracterizado aqui meu segmento de reta. Se o R for positivo, essa reta tem inclinação acima, né? Ela vai ficar acima do eixo x. E se ela for negativa, vai ficar abaixo. Tá? E aí, uma outra forma de eu escrever essa mesma função aqui, que tem esse gráfico, é escrever com essa outra notação. Tá? Vamos ver que vai dar no mesmo. Sinal de R, a gente já vai ver o que é isso, que multiplica o máximo do módulo de R de x menos a e zero. Tá? Então, o que isso aqui está retornando? O sinal de R, ele retorna o seguinte, ó. O sinal de R, ele vai retornar 1 se R for positivo, ou 0 se R for negativo, tá? Então, o sinal, ele vai retornar literalmente o sinal da função, né? Então, se eu tiver o sinal do número, se eu tiver sin de menos 7, isso aqui vai dar menos 1. Sin de 2 é 1, tá? Então, sin de números negativos, menos 1. E de números positivos é 1. Então, quando eu multiplicar esse módulo que apareceu aqui, ele pode sair do módulo, certo? Que ele é positivo sempre, então isso aqui vai ser maior do que zero, se somente se x menos a for maior do que zero. Então, R que não faz diferença. Então, essa expressão é a mesma coisa. Então, o que eu tenho ali no final, eu tenho sin de R, que multiplica módulo de R, que multiplica o máximo, que é entre x menos a e zero. Tá? Mas o que é isso? O que é sin vezes o módulo? É o próprio número, né? Isso aqui vai dar R sempre. Né? Por exemplo, sin de menos 7 vezes o módulo de menos 7 é menos 7. Então, isso aqui nada mais é do que a função identidade. Tá? Então, isso mostra que eu posso escrever essa expressão do jeito que está aqui embaixo. E para que essa complicação toda? Né? Assim não tava bom o suficiente? Eu vou fazer assim para explicitar que eu tenho, na verdade, uma função ReLU, né, aqui dentro. Porque essa expressão que apareceu aqui, né, essa expressão aqui, é igual a sin de R, que multiplica ReLU aplicado ao módulo de R vezes x menos a. Bom, e agora está explícito, né?
Por quê? Porque agora eu tenho uma estrutura de rede neural. Por quê? Eu vou pegar o x, vou multiplicar por módulo de R, então, aqui onde tem o x, o edge conectado tem um valor de módulo de R, e o meu intercepto, né, que eu vou fazer multiplicativo, então vai dar módulo de R vezes x, que é o que vai entrar aqui, e aqui vai dar menos módulo de R vezes A, vezes 1. Então, o meu viés, o meu vício, é menos módulo de RA. Então, se eu colocar isso com essa roupagem, né, o H, o output do H representa essa parte. E depois, né, se eu multiplicar pelo sinal, né, de R, eu obtenho o output de G. E como é que eu obtenho? Qual é uma outra forma de escrever o sinal de R? O sinal de um número R pode ser descrito como o módulo de R dividido por R, né? Ou o contrário, ou R dividido pelo módulo de R, né? Por exemplo, se o R for 0, se o R for 7, menos 7, isso aqui vai dar 7 sobre menos 7, que é menos 1. Então, retornou o sinal, né? Isso aqui vai valer para todo número negativo. E se o número for positivo, isso aqui vai dar 1, né? Porque vai dar R sobre R, então vai dar 1. Então, se eu colocar 7, então eu vou obter 7 sobre 7, que é igual a 1. Então, retornou o sinal. Então, essa é outra forma. Esse sign aqui eu posso trocar por módulo de R sobre R. Oi? Só tem que trocar ali no slide que você botou 1 e 0. Deveria ser 1 e menos 1, né? Aonde? No slide. Ali onde você definiu a função. Aqui? Eu não tô vendo seu mouse. Ah, aqui? Não, lá em cima. Aqui? No sinal de R. Abaixo da palavra funções afins. Isso. Ah, é verdade, desculpa, eu troquei. Desculpa, é verdade, menos 1. É verdade, é verdade. Obrigado. Nada. É isso mesmo, menos 1, que vai ter que dar o sinal. É, porque eu botei 0. Eu acho que, sei lá, eu estava olhando para o 0 aqui e coloquei o 0 embaixo. Mas fez sentido, pessoal. Só o que eu quis dizer no final das contas é que, apagando aqui, né? Depois disso tudo, o que eu quero dizer é que esses gráficos que eu estou colocando, eles podem ser representados assim, tá? Em que isso é o multilayer perceptron, né? Em que tem um relô aqui e em cima dele tem um outro perceptron, mas esse perceptron é um perceptron mais simples, que ele só multiplica a entrada por módulo de R sobre R. Então, é uma rede neural bem particular essa daqui, porque os pesos eles estão interligados, então eles não variam livremente. Por exemplo, aqui o viés, e o viés ele é igual a A vezes o peso que sai do X. Esse peso é sempre positivo. Então, tem uma relação de dependência forte, né, entre os parâmetros. Mas é um caso particular de rede neural. Tá? Então, essa parte da rede, ela vai estar modelando ou essa relação ou essa aqui. Tá? E aí eu vou usar isso como blocos para construir a minha aproximação. Aí eu posso definir também uma G-, que é o análogo, tá? O que é a G-? A G-, eu botei o menos aqui, porque quer dizer que a inclinação diferente de zero vem à esquerda, tá? Então, é algo assim, que após o zero, após um valor, vai retornar zero, e antes daquele valor vai retornar 1. Aqui deveria ser A, e aqui deveria ser A menos 1, tá? Para ficar correta a anotação, tá? Mas vai funcionar de forma inteiramente análoga, tá? Aí aqui eu vou ir mais rápido. Como eu quero R vezes X menos A para X menor do que A agora, então é essa parte que está pegando, fazendo com que a inclinação não nula venha à esquerda de A, tá? Então a direita vai ser 0, a esquerda vai ser algo positivo ou negativo. Então vai depender do sinal do R. Então, é o mesmo raciocínio, tá?
Mas aqui eu tenho que botar um menos na frente e um menos aqui, tá? Para retornar a mesma coisa, tá? Basicamente. Então, quando eu fizer isso, aí eu vou transplantar para o lado esquerdo essa inclinação positiva. Porque se eu quiser que o máximo se eu quiser o máximo entre esse valor com o menos e o zero, isso é a mesma coisa que o mínimo, né, entre isso mínimo entre isso e zero. Peraí, como é que é? Não, é sem o módulo. É sem o módulo. E aqui é x, não é r. É isso. E aí eu posso separar com menos aqui e aqui. Então, se eu fizer desse jeito, eu vou ter a inclinação à esquerda sendo diferente de zero, tá? E aí eu consigo os 4 comportamentos. Ou assim, ou assim, ou assim, ou assim, tá? E aí o que vai mudar é como eu escrevo a rede, né? Então, aqui, no caso, muda ligeiramente, porque o que vai multiplicar o x é menos módulo de r. E aqui, o que vai multiplicar o A é o módulo, o que vai ser o viés, né, que vai ser, quando multiplicar esse termo por esse, vai dar módulo de RA, e aqui vai dar menos módulo de R sobre R, aqui em cima, que vai pegar o menos sin. A gente já viu que o sin é módulo de R sobre R. Então, eu vou ter um pedaço assim, quando eu tiver com um comportamento desse tipo, né, com inclinação à esquerda, e assim quando eu tiver inclinação à direita. Então, muda o sinal, basicamente. Né? Muda isso e isso, troca de sinal e troca de sinal aqui. Então, vai trocar o sinal de tudo, de todos os pesos. Tá? Tanto esses três, quanto esses três. Tá? E aí, se eu puder tomar esses diferentes blocos e colocar um em cima do outro, né, um do lado do outro, eu vou conseguir refletir qualquer função linear por partes. Então, deixa eu colocar com outro visualizador, porque aí eu consigo fazer coisas se sobrepõem, né? Então, vou fazer o seguinte, pessoal. O objetivo é retratar essa função linear por partes usando as redes que eu defini anteriormente. Então, vou usar o G+, e o G-, porque cada G+, e G-, esses outputs aqui, são outputs que vêm de um MLP em particular, formado por reluz, né? Então, quando eu vou começar com uma G1+, e quem é a G1+? A G1+ está em rosa, aqui em pontilhado rosa, e por baixo dela eu tenho a curva em azul. Então, essa curva em azul, ela vai acumular a soma das curvas em rosa. Então, eu vou começar com I igual a 1, botando meu primeiro pedaço. Então, eu começo de trás para frente. É só uma forma de fazer, tá? Tem várias formas de escrever, mas essa é uma delas. Então, eu vou começar de trás para frente. Eu vou começar com o ReLU aqui, e aí essa ReLU é dada pela G1 de X. Aí eu mostrei lá como é que constrói, né? Tem que pegar o valor aqui 9, fazer todas essas transformações aqui, e a gente consegue escrever. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tomar iterativamente o próximo valor, né, dessa aproximação, psi1 vai ser o psi2, vai ser o psi1 mais g menos de x, em que aí eu vou colocando os g menos apropriados, tá? Então, no início, eu estou com uma curva, que é essa curva tracejada em rosa para aproximar a curva cinza. Então, a aproximação está exata aqui. Quando eu for fazer a próxima, eu vou começar nesse ponto, né?
E aí, o que eu vou fazer? Vou começar, na verdade, nesse ponto aqui, e eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar a inclinação aqui, positiva, e aqui, zero. Porque eu não quero mexer com essa alteração, com essa inclinação aqui, tá? Se eu pegar outra alteração, outro relo assim, ele vai mexer com essa parte que eu não quero mexer, que eu já fiz certinho. Então, por isso eu vou adicionar sempre G-, porque os G-, eles vão deixar intocável o que está do lado direito. Então, o próximo passo é o seguinte. Aqui no azul, eu deixei a soma dos dois, né? É o que eu estou somando as partes. Então, agora, se eu fizer a parte rosa assim, também vai ser um G-, então aqui eu estou colocando outra parte, também é rede ReLU, e quando eu somar as duas curvas, né, essa curva tracejada em rosa com a curva tracejada em rosa anterior, eu vou obter a curva em azul. E agora o que eu vou ter que fazer é, iterativamente, ir consertando essa inclinação aqui que está muito alta. Então, aqui eu vou retornar zero. E agora, para cá, eu vou ter que puxar um valor negativo, né? Uma inclinação negativa, porque quando eu for somar com essa daqui, eu não quero alterar essa parte, e eu quero diminuir a inclinação que aparece aqui. Então, ó, é isso que acontece. Eu vou somar agora uma G-2, que vai ter esse comportamento, que vai abaixar a inclinação da curva em azul. E vou fazendo isso. Ó, agora eu vou precisar abaixar. Aqui, como a inclinação vai diminuir, eu vou precisar abaixar de novo. Né? Abaixar a inclinação desse cara aqui outra vez. Então, vai vir outra curva para baixo. E repara que, como todas elas são G-, elas não alteram o que eu já fiz na parte da direita. Agora vai acontecer o seguinte, para eu chegar lá em cima, eu vou ter que colocar uma curva tracejada que seja para cima. Ela também é G-, né, mas ela vai ser um G-, com inclinação para cima. Tá vendo? E aí ela conserta, a inclinação volta a ser o que era. Tá? Então é só um desenho esquemático para convencer de que se você tiver qualquer curva linear por partes, na reta toda, você consegue aproximar usando soma de MLPs, né? E a soma de MLPs você pode representar como sendo simplesmente colar cada MLP um do lado do outro e somando. Então, deixa eu voltar lá para os slides, que a gente consegue mostrar isso. Aqui. Então, ó, essa parte aqui é o primeiro MLP. Tá? Se a gente for olhar, é igualzinho ao que eu tinha colocado lá no início, né? Módulo de R1 sobre módulo de R1, módulo de R1 menos AR1. Essa parte aqui é a segunda curva tracejada em rosa, e essa última aqui é a última curva tracejada em rosa que eu usei, tá? Então, cada um dessas partes, né, ela faz uma daquelas curvas, daqueles tracejados em rosa. E como eu estava fazendo no algoritmo, somando uma com a outra, o que eu quero fazer, então, vai ser somar essa parte com essa parte com essa parte. E a soma eu vou representar com uns aqui em cima, né? Formando, então, a minha função psi, que vai ser uma função linear por partes. Tá? Então, isso aqui é uma rede neural, ReLU, que essas unidades aqui são todas ReLUs. Essas aqui de cima é tudo identidade, essas G+. Isso aqui é a identidade. Tá? Então, ela está aqui só para fazer com que multiplique. Ela funciona como identidade, então daqui para cá eu multiplico por R1, e depois, para somar tudo, eu boto uns aqui em cima. Então, é uma rede bem particular, onde eu estimo esses parâmetros e esses aqui. Tá? Então, desse jeito, a gente consegue ver que as redes ReLU de duas camadas, como bem os autores do artigo, né, mencionaram, com duas camadas você consegue representar qualquer função linear por partes em R, né, com domínio em R. E o argumento é esse que eu estou dando aqui. Bom, qualquer função não, né? Desde que não tenha uma infinidade de oscilações, você consegue representar de forma finita. Enfim, tem vários poréns, né? Que eu só estou fazendo uma visualização geométrica. Né? Isso aí estende também não só para ReLU, tá? Se eu fizesse com ReLU ao cubo,
A gente já viu que ReLU ao cubo é uma aproximação da ReLU, né? A ReLU é assim, e a ReLU ao cubo, ela é assim, contínua. Se eu fizer a mesma coisa com ReLU ao cubo, eu vou ter os splines cúbicos, né? Então, eu teria aqui uma aproximação mais suave do que essa para cubo. Então, desse jeito, a gente consegue ver, pessoal, que splines, tanto spline cúbico quanto spline linear, que são as funções lineares por partes, são casos particulares de redes neurais. Então, é um modelo bem flexível, porque tem como caso bem particular, né, com todos esses pesos iguais a 1, essas unidades sendo identidade, isso daí retorna para a gente um spline. Tá? E essas aqui sendo ReLU, ReLU ao cubo, enfim. Então, se você permite a rede variar de forma livre, você tem coisas mais complicadas, né, do que simplesmente as ReLUs, né? Nota que aqui não tem comunicação só tem comunicação entre esses blocos lá no final, né? Eu não tenho isso, por exemplo, né? Ele se comunicando aqui. Se eu tivesse esse tipo de comportamento, aí seria mais geral ainda, porque eu combinaria as duas ReLUs, ou seja, eu combinaria de forma mais direta e aqui colocando não linearidade, eu teria algo que seria mais geral do que os splines, no sentido de que não levam em conta uma de que não levam em conta só uma variável, né? Se eu tivesse mais variáveis aqui, eu poderia ter que o spline é a função de cada variável separada, uma função univariável. Então, se eu tiver mais unidades aqui, né, mais covariáveis do que só uma x, e eu conectar todo mundo, é como se eu tivesse um spline que tem visão multivariável, ao invés de ser univariável. Tá? Então, é só uma forma de ver geometricamente como as redes neurais estendem os modelos ELUs, os modelos de spline. Bom, pessoal, já está quase no final. A partir da aula que vem, eu devo falar com vocês sobre redes convolucionais, que é o que a gente já começa a tratar de imagem, e eu já coloco para vocês as alterações lá da lista 1, e eu devo colocar também a lista 2 já para fazer com redes neurais de MLP, que é o que a gente está tratando. Tudo bem, pessoal? Aí a gente se fala, então, na terça-feira. Deixa eu pausar aqui.